Olá, humanitos! Sejam muito bem-vindos ao Conexão Varejo e Franquias, o programa onde exploramos ideias que movem negócios e criam impacto. Aqui na TV Humana celebramos o poder da troca de experiências e da construção coletiva, sempre com foco em inspirar e transformar o mercado. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista e gestora de negócios, com mais de 20 anos de experiência em liderança estratégica e desenvolvimento humano. Minha paixão é conectar pessoas, gerar insights e construir resultados que fazem a diferença. E para fazer essa jornada ainda mais rica, tenho o privilégio de dividir o palco com alguém que entende profundamente do universo de franchise e varejo. Apresento a vocês meu amigo Curi. Oi, Ana Paula, uma alegria estar aqui com você novamente, para a gente falar de um segmento tão importante, que tem uma parcela extremamente representativa no PIB brasileiro, que é o sistema de franquias. E hoje nós vamos falar também sobre franquias e um pouco sobre varejo. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a jornada de adaptação e inovação no varejo brasileiro. Então, Curi, dá um cenário para a gente do que está acontecendo nesse negócio. O varejo brasileiro, e por consequência as franquias, elas tiveram que se reinventar, né? Porque a pandemia trouxe um modelo de negócios que ninguém pensou que aconteceria tão rápido. Esse próprio programa que a gente está gravando aqui, eu aqui na Vila Madalena, em São Paulo, você na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, antes da pandemia seria praticamente impossível. Impossível. Né? Hoje, um velhinho aqui de 63 anos domina ferramentas digitais, faz live, grava, né? Enfim. E o varejo teve que se reaprender muito, muito, muito rápido, né? Importante a gente dizer também, Curi, que o hábito de consumo que foi radicalmente mudado durante a pandemia, porque de lei, muita coisa não foi descartada quando acabou a pandemia. Muito pelo contrário, moldou um hábito de consumo. Aí, assim, vou brincar aqui, mas um hábito de consumo híbrido. É meio online, meio físico, e tem gente chamando de digital. Então, realmente. É um bom nome. É um cenário novo. Não tinha ouvido ainda. Porque o que acontece, né? Eu participei da geração analógica e estou dentro da geração digital e dentro da geração da inteligência artificial, que está também revolucionando muito. Então, o varejo brasileiro, Ana, teve que aprender coisas novas e muito, muito, muito rápido, né? Por isso que, se você volta lá na história, lembra aqueles mercadinhos pequenininhos, eu tenho a referência do meu avô com a lojinha na 25 de março, né? Que depois foi para o Campo Belo, aqui em São Paulo, onde as coisas ainda estavam lá, tinha um mata-borrão para caneta tinteiro, né? Você tinha a caderneta que você anotava as vendas por fiado que você fazia, né? Este varejo, ele veio devagarzinho, né? Eu lembro quando inaugurou a primeira unidade do Carrefour aqui no Brasil. Eu era garoto, fui ver lá a inauguração aqui do Carrefour Marginal Pinheiros, que é o primeiro do Brasil. Veio a Elisângela, que era uma garotinha, que essa Elisângela é uma artista, uma atriz da Globo, que hoje está velhinha já. Ela veio fazer um showzinho, tinha mais não sei quem, enfim. Como que mudou, né? Você que trabalhou em grandes varejistas, você sabe muito bem. Até a própria inauguração é diferente, porque ninguém tem mais esse tempo todo para ficar esperando cortar a fita. O cliente ele já fica ansioso, querendo entrar logo na loja para ver o que mudou. Outra coisa que veio junto são, infelizmente, as crises econômicas, né? Os hábitos de consumo que mudaram. Eu digo que nós, devido aos canais de TV paga, viramos todos mais gourmet, né? Nos hábitos de consumo.
É verdade, todo mundo vê É. aí, sabe do queijo, sabe do vinho, sabe do azeite. Então, todo mundo teve uma cultura que foi sendo incorporada ao longo do tempo, né? Por isso, E aquele assim, relacionamento direto. falando do negócio, assim, vou contar o que aconteceu comigo. Eu era regional de uma rede de supermercados aqui no Rio de Janeiro e a gente ainda enfrentou legislações estaduais que valia para o Rio e para São Paulo. Então, assim, a adaptação tinha que ser muito rápida, ou você perdia a venda. E não era só a venda, ou você tinha um monte de produto ali que também não podia estragar, né? Vamos pensar no mundo, não quero jogar nada fora. Exatamente. E aqui no Rio veio uma lei que todos os estabelecimentos comerciais eram obrigados a atender a terceira idade via WhatsApp. Não, e cadê? Nossa, Como assim? Eu não tinha nem gente treinada para isso. Eu falei, não, pessoal, vamos como trocar se a o turbina do avião com ele em voo. Tem o celular da loja? Tem. Habilita aí o WhatsApp, vamos lá. Mandei fazer uma faixa, botei na frente da loja, tipo, ligue para esse número. Mande sua lista para esse número. E os funcionários, por sua vez, também não estavam acostumados, né? Porque até então a gente atendia o cliente entrando, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, posso ajudar? E de repente você precisava interagir ali com ele. Então foi uma adaptação, para não dizer que foi rápida, foi instantânea. Não teve nem tempo de. No dia e, e, seguinte já estava funcionando. e a própria terceira idade, o pessoal que tinha dificuldade com tecnologia, até de usar um celular ou um smartphone, teve que se adaptar, né? Também. Há males que vêm para o bem, apesar de ter sido uma tragédia no mundo inteiro, né? Eu perdi amigos, perdi pessoas, não gosto nem muito de lembrar. Por isso que essa mudança de hábito, desde daquele dono de loja que cumprimentava, conhecia o nome de todas as pessoas, sabia o nome da família, né? Isso chegou rapidamente no segmento com a entrada das redes de franquias, com a sua padronização, com sua comunicação visual, com seu modelo de negócio, né? E qual foi a resposta dos grandes varejistas, principalmente com a vinda das marcas estrangeiras, né? Principalmente as americanas e tudo? Isso obrigou também essas grandes marcas nacionais a mudarem, né? E um dos fatores principais para essa mudança foi a tecnologia. Não tem jeito. A tecnologia trouxe, né, a digitalização, abriu uma nova forma de conectar as pessoas, como você acabou de me falar, né? O desenvolvimento de aplicativos de compra, o universo do iFood, que a gente tem que falar uma marca, mas ela é a Sim, eu principal trabalhei no marca. iFood também, junto, Você trabalhou junto no de toda a iFood? tecnologia. Sim, vem o novo retail media, né, fazendo É. conexões de marcas diretamente com os clientes também no digital, então, bem bacana. O iFood foi um fenômeno no Brasil, e as franquias, principalmente o segmento de alimentação, de docerias, que tem um consumo quase imediato, melhorou muito. E eu vejo hoje que grandes marcas de supermercados também estão dentro de algum, Sim, grandes não, até médias. atacado está dentro do iFood. Tem atacado Pois dentro do é, iFood, tem pet dentro do iFood, tem. Então, essas tem tudo. plataformas, elas realmente expandiram a oportunidade de venda, né? Deram E assim, isso, alcança públicos que talvez aquele negócio não alcançasse. exato. Hoje, por exemplo, eu não vou mais num restaurante comprar comida, levar para viagem, né? Meu sogro tem 91 anos, ele gosta de subir ali na padaria, ali em cima, perto da casa do Lula, quando ele vem para São Paulo, que estou aqui perto, né? Tem como a gente chama em São Paulo, eu não sei como chama no Rio, uma televisão para cachorro, que tem Televisão aqueles de frango, cachorro, com certeza. televisão de cachorro, né? Aí ele gosta de escolher o frango dele conforme ele quer, eu levo ele e volto, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto das franquias, né? Ô, Curi, não, Então, não, continuando com seu sogro aí. Aqui no Rio de ah, Janeiro, ontem bateu sensação térmica de 43 graus.
Não tem Ninguém vai condição sair de eu na ir ver rua. a televisão do cachorro, não tem como. Eu tenho que pedir por Não, um aplicativo. tem que pedir por um aplicativo, né? E esse abriu mercados. E aí você vê grandes players, por exemplo, como Magazine Luiza, que era especialista em loja de varejo, né? A própria Casas Bahia tem hoje, né? Eles adotaram lojas virtuais de venda. E dentro dessas lojas virtuais, você encontra outras lojas. Então, você tem uma plataforma com uma grande marca, né? Carrefour faz isso, Extra É o faz exemplo do isso. iFood que você acabou de dar. Você entra no iFood e está lá o Carrefour, está lá o Zona Sul aqui do É, Rio de Janeiro, está lá. Tem um raio, que é o raio próximo da sua casa, porque assim, para mim o iFood nada mais é que uma empresa de logística, né? Ela vai exatamente. fazer o seu produto chegar com é, com uma rede de logística muito forte, então vai fazer chegar mais rápido no seu cliente. Não estou fazendo propaganda, não, mas realmente é incrível. Eu digo o seguinte, Ana, as redes de alimentação, restaurantes, tudo, tinham, na grande maioria, uma representação de 5 a 10%, quando muito, dentro do iFood, antes da pandemia. Na pandemia chegou a 70, 60, em alguns casos até 80% de venda. E hoje, uma marca de alimentação tem como média aí 30 a 40% da sua venda vinculado à plataforma do iFood, né? Sim. Então, todos os franqueadores estão dentro, todas as marcas, mesmo marca própria, e isso obrigou também um aumento da qualidade, de embalagem, de tempo de espera, tempo de preparo, cuidados, enfim, criou um outro universo, né? Eu Sim. recebo produtos aqui que eu fico impressionado, embalagens herméticas, né? As coisas tudo separadinhas, eu fico pensando, puxa vida, olha o que está por trás de a E cadeia que rápido, né? movimenta. E rápido, 40 minutos, 30 minutos. É. Mas vamos falar um pouquinho sobre no coração do varejo, da inovação no varejo, nós encontramos algumas estratégias de marketing que foram criativas e impactantes, tanto para franquias como para marcas próprias. E isto está linkado diretamente à personalização, né? E à experiência de consumo. Eu digo sempre para os meus clientes: vender, todo mundo vende. Todo mundo tem um produto que pode ser compatível com a expectativa do cliente. O serviço tem que ser bom, né? E o pós-venda também tem que ser bom. Então, onde você ganha o cliente? Na experiência do consumo. Seja uma experiência digital, seja uma experiência presencial, né? E essa experiência do consumo, ela se estende hoje ao digital, né? Eu fico nervoso se eu compro alguma coisa na internet, por exemplo, em uma loja, e eu não recebo imediatamente um e-mail ou um SMS dizendo a confirmação da minha compra. Se eu não tenho um rastreio da entrega do produto, se eu não tenho uma informação, um agradecimento, todas essas etapas que hoje são envolvidas basicamente no CRM de atendimento, elas têm que ser, são obrigatórias. Então, onde você se diferencia? Na experiência, né? E valores que Então, ninguém tem. sobre isso que você falou, por exemplo, no caso de uma franquia, o Uhum. franqueado, o franqueado não, o franqueador, ele que providencia essa tecnologia toda do aplicativo, de tudo mais, e aí o franqueado paga como? Ou ele não paga? Ou isso já está na mensalidade lá que ele paga do royalty? Deveria estar, né? Deveria estar, porque isso é uma via de mão dupla, né? Apesar que aplicativos de unidade, de marcas específicas, não têm o mesmo resultado do que de você ter tua marca dentro de um marketplace. Você pode ter aplicativos de fidelidade, onde você remunera o cliente através de uma bonificação, de um desconto de produto, enfim.
Via de regra, as marcas que pensam nisso, elas criam aplicativos para fazer pedidos, para fazer vendas direcionadas aos... Então, o aplicativo você pode comprar no mundo inteiro. Só que quando cai dentro... Eu tenho um exemplo real. McDonald's. O McDonald's tem estimulado bastante as pessoas a entrarem no aplicativo do McDonald's. Quando eu passo perto de um McDonald's, já apita no meu celular, já falando que eu estou perto. Então, assim, ele está criando conexão com os clientes. E realmente é vantajoso comprar no app do McDonald's, porque eu tenho cupons lá. Então, eu acabo pagando mais barato comprando pelo aplicativo. Nesse caso, como que o franqueado entrou? Como é que é essa tecnologia? É só, Olha, o franqueado não precisa fazer nada, que ele vai entrar lá e vai receber o pedido? Via de regra, esse aplicativo, vamos usar o exemplo do McDonald's, ele restringe, ele sabe, através do programa, qual é a unidade mais próxima que está dentro do território. Então, ele encaminha o pedido para a unidade mais próxima. E a unidade mais próxima faz a produção do sanduíche, da bebida e entrega, né? Inclusive, eles têm uma parceria com o iFood, que o serviço de logística é do iFood, não é do McDonald's, né? Porque o custo de serviço de entrega... Quer dizer, sim, eu não sei, na verdade, porque eu até imaginava que pudesse ter frota própria em algumas lojas, não? Não sei, realmente, isso aí. Eu sei que comprando pela plataforma, sim, usa a logística do iFood. E tem uma parceria enorme do McDonald's com o iFood, sim. Porque Mas bacana, então. O franqueador, o que ele recebe de vantagens? Normalmente as taxas são menores, por causa do volume que a marca tem como representação dentro da plataforma. Aplicativos próprios são interessantes. Verdade. Né? A taxa hoje média do que a gente chama do iFood é alta, né? Porque assim, todo mundo reclama. Eu nunca fiz um plano de negócio, mas eu nunca vi alguém dizer que é bom. Todo mundo acha que é alto, então... Olha, se você for uma marca independente, a gente está falando aí, você utilizando os serviços completos do iFood, alguma coisa entre 27% e 28% de taxa do valor do produto. É muito alto. É o segundo leão. Tem o leão Receita Federal e tem o leão. Mas, olha, se você colocar na ponta do lápis, vale a pena. Tá? Vale a pena. E pensa assim, não pagar 27% e não ter venda nenhuma, você não ganha nada. Pagar 27% de algo que você vendeu, você ganha alguma coisa. Então, eu digo que é para amortizar seus custos fixos, né? Então, você vê empresas como o Cacau Show, o Boticário, né? Que se destacam como faróis de sucesso no varejo brasileiro. Eu lembro o dono da Cacau Show, né? Fazendo a apresentação dos chocolates dele lá na BF, lá nos primórdios. Você vê o que é a Cacau Show hoje, né? Nossa. Transformou um simples chocolate, né, em uma experiência única, né? Com lojas que encantam, tem aquelas mega lojas que são experiências, lojas de 500, 700 metros quadrados, que encantam desde o aroma até o design, né? O Boticário, por sua vez, ele investiu em pesquisa. Tem de todos os tamanhos, né? Tem dessa aí grandona que você falou, e tem o quiosque também. Tem quiosque. Tem um quiosque. E tem até a vendedora, a representante que vende chocolate, né? São canais que são utilizados, né? Você pega o Boticário, qual que foi o grande insight do Boticário? Investir em pesquisa, investir em desenvolvimento, criando produtos que se tornaram sinônimo de qualidade. Quando você, como franqueado dessas duas marcas, e aqui eu não estou fazendo comercial dessas marcas, não ganho nada com isso, mas você já tem uma estrutura por trás que facilita a venda, né? Você, como pequeno varejista, como pequeno marca, é mais difícil fazer todo esse investimento. Agora, se a gente olha para o futuro, né, a gente tem que olhar com otimismo. Eu sei, o dólar está alto,
a questão econômica complica, tem as questões políticas, mas eu acredito muito que nós temos um futuro, né? Somos um país onde a gente não tem terremoto, não tem furacão, né? Não tem maremoto, plantando tudo dá, né? Um povo trabalhador, e você, como... Não, e é um mercado de consumo incrível, ó. Passou no domingo falando do Fantástico, eu estava assistindo Fantástico, e dando o exemplo do mercado na China, que com a possível barreira com Donald Trump lá nos Estados Unidos, a China talvez perca um pouco de mercado. Então, já estava olhando para novos mercados. Gente, olhando para o Brasil. Ó, a gente aqui é um país rico, é um país que tem muito dinheiro. Então, se a China está investindo aqui, quem somos nós para não investir aqui, não é verdade? Se tiver oportunidade de investir, é só achar o negócio certo. Aí assiste lá nosso episódio 2 para saber escolher a sua franquia certa e é muito próspero, sem dúvida. Eu E eu estou tenho até programando de ir mais para... uma coisa para falar. Eu travei ou eu Uhum. estou aqui ainda? Não, tá aí, sim. Firme e forte, você falou da inteligência artificial. Olha que bacana, pensando como um possível franqueador, não, possível franqueado. Você pode pegar o plano de negócio que o franqueador te manda e colocar lá no chat GPT Ele e vai te junto dar com uma ele, análise. é isso, ver os prós e os contras, o que realmente se faz sentido ou não faz sentido. Então, até nisso a tecnologia vem para facilitar. Você não vai estar analisando sozinho, vai estar analisando com um especialista. É. Uma das coisas que Nada eu substitui o talvez... Cury, tá, gente? Nada Não, substitui o Cury, mas mas o Curi também usa IA, usa chat é isso. GTP. Eu devo ir, se tudo correr bem, eu vou para a China acompanhar um amigo em abril, né? Olha, Eu não conheço a China, conheço alguns países, mas a China eu não conheço. E ele é um grande vendedor no segmento de aparelhos para o segmento de oftalmologia, para médicos oftalmos, né? E ele vai lá comprar mesas elétricas para equipamentos e mais alguns outros equipamentos, né? E vai comprar uns 2, 3 containers. Ele falou: ó, eu não sou muito bom de inglês, junto o seu, que é um pouquinho melhor, vamos lá, a gente traz. Ele já foi algumas vezes. É um mercado que eu não conheço. Mas voltando para o Brasil, né? Hoje nós temos, por exemplo, lojas híbridas no segmento de franquias. Loja onde você usa, dentro do mesmo espaço, marcas diferentes. Uma marca de alimentação junto com uma livraria, apesar que livraria não está tão bem agora, mas você tem, eu vi aqui recentemente, lojas de chocolate dentro de magazines, dentro de lojas de roupa, enfim, sempre há uma sinergia, ou até marcas de alimentação que são concorrentes, usando uma cozinha única, né? Aonde você pode usar uma frente de atendimento separada, né? E esse cenário da adaptação, eu sempre digo, use a inteligência artificial, como você falou. O que eu tenho percebido, eu não sei se com você também, Ana, as pessoas ainda não entenderam esta mudança que está acontecendo no mundo. Eu pergunto para um grupo, às vezes quando eu vou dar palestra, eu pergunto para um grupo de 50 pessoas, quantos usam a IA no seu dia a dia? Seja o chat GTP ou qualquer outra IA. Eu me surpreendo Pilot. pela baixa quantidade de pessoas que ainda estão usando os serviços, né? Você que é pequeno varejista, pequeno franqueado, não custa nada, você tem plataformas gratuitas, ele te ajuda a gerenciar negócios, ele te ajuda a te dar ideias, sugestão de marketing, ele te ajuda a escrever textos, ele te ajuda a A fazer postar análise financeira. análise financeira. Você quer criar um post para colocar na tua rede social da sua loja? Pede lá, escreve, olha, eu quero fazer tal coisa. Aí ele já te dá os hashtags, né? Eu sempre me atrapalho com essa palavra, não sei se é assim a pronúncia é correta. Ele te dá tudo.
É óbvio, você tem que dar o teu cunho pessoal, pedir para refazer às vezes, mas isso tudo está trazendo para o varejo brasileiro e, por consequência, aos franqueadores e franqueados, um mundo que eu não consigo imaginar daqui a 10 anos. Eu não sei É como que nós vamos verdade. estar Assim, ó, vivendo daqui a se a 10 anos. gente, se a gente fala assim que nossa, foi tudo tão rápido, ó, você comentando aí, foi tão rápido, eu lembro do dono da Cacau Show apresentando o chocolate dele, passou rápido, né, Curi? Rápido é o que Muito vai rápido. vir daqui para frente. Foi o que você falou 10 anos, eu ainda acho que 10 anos é muito. A transformação está tão veloz que os negócios realmente eles serão. Vai existir um marco antes e depois da introdução da inteligência artificial. Então, mesmo que seja como pessoa física, usa assim, ó, quero mandar uma mensagem de aniversário para minha madrinha. Ele vai fazer a mensagem para você. Começa assim, começa pequeno. Quero Exatamente, e começa assim vai pequeno. se deslanchando. Você consegue imaginar como a sua filha lá com 15 anos, como vai ser o mundo? Ela vai viver? Sinceramente, assim, na minha no meu TCC na faculdade, quando eu fiz Ciências Sociais, meu TCC foi sobre o impacto da internet na sociedade. Eu não fazia ideia do que eu estava falando. Hoje, assim, pensando, enquanto eu estava escrevendo, naquela época, né, que eu estava escrevendo, eu não conseguia imaginar o mundo de hoje, de jeito nenhum. O Exatamente. máximo que eu fui foi em melhorar a comunicação, em melhorar formas de compra, muito inspirado lá nos Jacksons, né? Não, Ah, nos Jetson. Jackson. Jetsons. Eu assistia quando era Isso. garoto, vindo lá, falando no celular, né, o carro que voa, né, o robozinho que É, limpa a casa. Nós estamos muito é próximos isso. de tudo se tornar uma realidade. Muito E próximo. também da Jornada nas Estrelas, aqueles. Lembra que falava num Sim, sempre de agora já tem até walkie-talkie? ônibus espacial que leva turista para o espaço. Pois é. E com isso, a gente fechando o nosso papo, nós estamos diante de um cenário em que adaptação e inovação eles são essenciais. Você não pode parar, senão você é atropelado. As histórias de sucesso que nós conhecemos hoje são prova de que mesmo em tempos desafiadores, tempos de pandemia, de crise econômica, de dólar a 6,20, né? Tudo isso o varejo, o franchise, tem força para se reinventar. E essa jornada do varejo do Brasil, ela está longe, muito longe de terminar. E todo dia vai surgir um novo desafio para você, para mim, para a Ana, né? O E Curi, olha só, pensando nisso aí que você está falando, eu não tinha ainda. Estar numa franquia pode dar uma velocidade que talvez o franqueado não tivesse se ele abrisse uma loja sozinho, né? Uma loja com certeza. independente. Porque olha a Isso força, é certeza não absoluta. é? E num mundo assim que está tão rápido, eu acho que mais do que nunca é bem inteligente tomar essa decisão de seguir para uma franquia. E Hoje assim a aqui em gente São encerra, Paulo, né? é, Ah, não, só vamos, um vamos falar mais. detalhe, só um detalhe só. Hoje em São Paulo, os grandes shoppings estão repensando o seu modelo de negócio. Eu consigo enxergar aqui, talvez rapidamente, que vai acontecer que os shoppings também vão mudar para ser um local de habitação, onde lojas vão Olha, virar estúdios de moradores, onde você vai ter o serviço próprio, porque esses grandes centros comerciais, por exemplo, podem mudar radicalmente. Pense isso antes de investir em algum local, tá bom? Obrigado, Ana. Vamos dar um spoilerzinho do próximo episódio? Vamos lá. No Vamos sim. próximo, acompanhe a gente, que nós vamos falar sobre estratégia de marketing, branding, que mais? Eu não Peguei estou você, aqui com o Curi. teu. Pegou mesmo. Não lembro. Mas a gente vai estar falando sobre marca, o quanto que é importante você ter uma marca e um marketing por trás desse negócio. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.